Divulgação audiovisual com a RV Music, tudo ao seu ritmo. Existe alguma coisa aqui pela qual o homem perde razão. Existe algo que deixa o homem sem ação. Existe alguma coisa aqui pela qual o homem perde razão. Existe algo que deixa o homem sem ação. É o medo da morte. Pelo medo da morte, medo da morte, o homem aceita odiar o seu irmão. Pelo medo da morte, medo da morte, o homem aceita perder o seu irmão. Pelo medo da morte, medo da morte, o homem aceita trair o seu irmão. Pelo medo da morte, medo da morte, o homem até arrisca esquecer que é cristão. Os homens falam da proteção, que é o objetivo da oração, e também falam da salvação. Esquecem falar do seu guião. Os homens falam da proteção, que é o objetivo da oração, e também falam da salvação. Esquecem falar do seu guião. Quando se fala da sorte, quando se fala da sorte, todo mundo se sente papoite, todo mundo se sente papoite. Mas existe algo muito forte que deixa o mundo sem suporte. É o medo da morte. Pelo medo da morte, medo da morte, o homem aceita odiar o seu irmão. Pelo medo da morte, medo da morte, o homem aceita perder o seu irmão. Pelo medo da morte, medo da morte, o homem aceita trair o seu irmão. Pelo medo da morte, medo da morte, o homem até arrisca esquecer que é cristão. Com a RV Music, tudo ao seu ritmo.